Salve, salve, jovens! Bom, vamos começar aqui a aula com os dizeres de um cara muito esperto, um autor desconhecido. Ele dizia: de 0 a 10, o meu desespero está no nível 7. Com 7 eu passo de ano. Bom, por que isso? Vamos novamente ver nível, os últimos instrumentos de nível, tá? Então, para começar, vamos aqui olhar o contato por eletrodos. Bom, qual que é a ideia aqui? Esse nosso dispositivo, ele já vai gerar um sinal elétrico. Então, ele é um transdutor já. E vocês vão perceber que para que esse dispositivo funcione, uma das características que a gente precisa ter é que o nosso fluido seja condutor, ou seja, ele vai ter que conduzir eletricidade. Então, toma cuidado para não encostar nele que você pode tomar um choque. Bom, e aí, dependendo da forma como a gente usa esse nosso dispositivo, ele pode ele pode trabalhar de forma similar a uma boia. Como assim? Olha só. Nós temos aqui na esquerda esses 3 eletrodos que eu mostro para vocês. Esse eletrodo podia ser simplesmente um fio que vai estar lá mergulhado nesse nosso fluido. E como que ele vai funcionar? Lembra que o nosso fluido ele é condutor? Então, olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, um sinal de tensão sendo aplicado nesse nosso eletrodo do meio, que é comum, eu conseguiria ver aqui nesse eletrodo da direita, que é o nosso eletrodo de nível baixo, que à medida que o nível vai abaixando até um determinado ponto aqui, eu vou conseguir ter a informação dele. Então, esse eletrodo da direita vai me falar aqui o nível baixo. Já esse eletrodo da esquerda vai me falar quando o nível estiver muito alto. Ou seja, à medida que o nível vai subindo, todos esses eletrodos vão ser curto-circuitados. É isso mesmo, eles vão gerar níveis de tensão. Se eles geram nível de tensão, eu vou também receber esse sinal aqui a partir deste eletrodo de cá. Bom, se eu tenho dois cenários aí, ó, um ponto aqui que vai representar o nível nosso alto e aqui um ponto que é o nível nosso baixo, então nós temos a mesma realidade aqui que é dada a partir dessa boia, onde essa boia aqui da de baixo a gente tem um sinal de nível baixo e essa boia de cima indica o nosso nível alto. Bom, além disso, nós podemos também trabalhar com eletrodos no sentido de calcular uma variação de impedância. Bom, vamos colocar aqui resistência num primeiro momento para vocês entenderem. Olha só, esse nosso sistema ele está conduzindo eletricidade. E aí eu posso falar para vocês o seguinte, olha só, esses resistores vão estar aqui dentro desse nosso líquido, por exemplo. Então, à medida que o líquido vai subindo, cada vez menos resistores aí vão ser importantes para gerar um sinal de tensão aí na nossa saída. Ou seja, recebendo esse sinal que a gente tem aí, se eu jogo algum sinal elétrico aqui nesse nosso líquido, e aí eu faço a medição de uma forma num local externo, eu vou perceber uma variação de resistência nesse nosso dispositivo. Variando a resistência significa que existe aí uma variação do nível desse nosso sistema também. Bom, mas e se por um acaso o nosso fluido ele não conduz eletricidade? Bom, não tem problema de fato. Por quê? Se a gente usa aqui um sensor capacitivo, esse sensor capacitivo ele vai trabalhar também como um eletrodo. À medida que o nosso líquido ele sobe, nós temos aqui uma variação na capacitância desse nosso sensor. Ou seja,
O líquido ele não pode conduzir eletricidade. Nesse caso, a gente tem aí pontos para fazer aí a nossa capacitância, para medir essa nossa capacitância, e esse sensor capacitivo vai perceber a variação de nível a partir da variação de capacitância, já que aqui a gente vai ter dois materiais distintos, um aqui sendo o ar e o outro aqui sendo o líquido, que vai gerar capacitâncias diferentes. Bom, além desse, nós temos aí o medidor por radiação. Não é muito comum de ser encontrado, mas ele é principalmente aplicado quando aí a gente tem temperaturas muito elevadas ou um fluido que ele é corrosivo. Ele pode corroer qualquer dispositivo que a gente coloque dentro dele, ou ele pode também deteriorar aí o nosso sistema, o nosso sensor. Então, nestes casos, nós podemos usar medidores por radiação. Olha só como é que eles funcionam. Nós vamos ter, geralmente do lado externo do nosso fluido, alguns vidros, algo parecido do tipo, onde nós temos aqui a identificação de um transmissor, alguma coisa aqui, algum material radioativo vai ser colocado dentro deste ponto, e do outro lado do nosso fluido, nós temos receptores radioativos. Então, à medida que o sinal ele vai sendo emitido aqui e o nosso fluido ele vai subindo ou descendo, vai variando sua altitude, alguns receptores vão receber o sinal com um pouco mais de força e outros sinais, outros receptores vão receber esse sinal com muito menos força, muito menos intensidade. Então, a partir dessa análise, nós conseguimos calcular aí qual que é o nível que esse nosso sistema está apresentando. Bom, novamente, se a gente precisa aqui de utilizar um sistema, um material que seja radioativo, olha, isso daqui não vai ser tão comum de ser utilizado, de ser observado. Mas a lógica é essa e funciona, tá? Outro material que esse daqui ele é sensacional, ele é o medidor por borbulhamento. Olha só qual que é a lógica dele. Ele pega o teorema de Stevin e faz a mudança de variável. Lembra lá do teorema de Stevin, né? Que ele calcula que a pressão ela é dada por um gama vezes a altura ou a profundidade desse nosso sistema. Esse medidor ele faz com que o sistema calcule agora a altura ou o nível desse nosso reservatório, por exemplo, a partir de uma pressão que é aplicada aqui. E aí, perceba que se a gente tem bolhas, significa que a pressão que a gente tem, que está sendo aplicada, que está sendo jogada dentro desse nosso fluido, é uma pressão maior do que aquela que o fluido está aplicando aqui na saída de onde aparecem as bolhas. Então, se a gente tem uma variação de bolhas, por exemplo, significa que a gente está tendo aí uma variação dessa nossa pressão que o nosso sistema está sentindo. Se por um acaso cessam as bolhas, a gente não tem mais bolhas, significa então que a pressão que o líquido está aplicando sobre essa nossa tubulação, ela é maior que aquela pressão que a gente está jogando na tubulação. Ou seja, conseguimos aí calcular o nível de um reservatório a partir da pressão. E aí, obviamente, a gente tem aí um sistema que ele precisa ser bem calibrado, ele precisa ser bem controlado. A pressão ela tem que ser um valor exato, que a gente saiba aí o mais próximo da exatidão possível para a gente conseguir fazer com que esse sistema funcione. E, novamente, percebam que a gente tem agora uma entrada que é o nível e a saída é a pressão.
Bom, medidores de pressão, vocês já sabem, vocês já viram. Então, basta aí pensar alguma forma como fazer a medição desse sinal aí de nível que foi transformado em pressão. Bom, outro medidor, esse daqui é o mais comum, o mais fácil, o mais visto, é o medidor ultrassônico. Ele é muito comum porque ele é muito simples de ser aplicado. Olha só, basicamente nós temos que ter aí um transmissor e um receptor, um transmissor de som e aí um receptor que vai receber o som que retorna. Então, o que esse medidor faz? Ele emite um som, esse som vai bater aqui na nossa superfície do fluido e vai retornar aqui para o receptor. E aí, calculando o tempo que ele demorou para ir, o tempo que demorou para voltar, e a gente sabe que a velocidade do som ela é constante, então a gente consegue aí calcular a distância que esse nosso medidor gastou, o som gastou para ir e voltar. Ou seja, nós medimos aí a distância que o nosso sensor está para o nível. Obviamente, se a gente já sabe qual que é a profundidade aqui desse nosso sistema e também a altura que esse sensor está no ponto mais fundo, nós conseguimos então facilmente calcular o nível desse nosso reservatório, por exemplo. Bom, mas aí eu estou falando só medidor de líquidos, de fluidos e assim por diante. Existe também medidores para sólidos. E aí, esse daqui, o de pesagem, ele é mais utilizado para sólido. Por quê? Quando a gente faz a medição de líquidos, nós precisamos preocupar aí com a densidade desse nosso material. No caso de pesagem, os sólidos eles já não têm tanta variação aí de densidade. Então, acaba que a pesagem dele vai ser realizada com um pouco mais de facilidade. Bom, para fazer com que a pesagem gere a medição de nível, nós precisamos, basicamente, pesar o reservatório. Então, se a gente pesa ele totalmente vazio e depois pesa ele com o material, a gente vai saber aí a diferença de peso que esse sistema apresentou e com a diferença de peso, sabendo qual que é o material, nós conseguimos também saber quanto de material sólido nós temos ali. Ou, novamente, quanto de nível que nós temos dentro desse nosso reservatório. E, por fim, nós temos o medidor por célula de carga. Novamente, aí, strain gauges aparecendo, para vocês verem o quão importante é esse sistema, tá? Olha só qual que é a ideia do medidor por célula de carga. A lógica é fazer com que exista um motor dentro de algum reservatório, também com sólidos, com materiais sólidos, e este motor ou ele gira ou ele vibra. E a partir desse giro ou dessa vibração, nós vamos conseguir medir aí o nível que a gente tem dentro desse nosso reservatório. E aí, não é somente o nível. Percebam que existe aí uma característica muito importante de ser observada. Primeiro, se a gente tem sólidos, significa que é possível aí aparecer algumas, digamos, montanhas aqui, algumas serras com esse nosso material. Por quê? Se por um acaso esse nosso material ele cai mais de um lado, esse lado vai aparecer aí com um valor maior de nível. Então, por exemplo, se a gente colocasse aqui um medidor ultrassônico, ele vai ter informações maiores em um determinado ponto e menores em outro ponto. Isso poderia gerar aí problemas para a gente. Então, colocando esse motor que ele vai girar ou vai vibrar esse nosso material, nós conseguimos então reduzir
essa montanha e fazer com que esse nosso material sólido fique um pouco mais nivelado. Além disso, isso daqui também facilita quando a gente tem entupimento. Então, essa vibração auxilia também para que não ocorram entupimentos do nosso sistema. Isso já foi visto também há algumas aulas anteriores. E como que é feita a medição de nível? Olha só, se o nosso sistema ele está vibrando ou ele está girando e de repente ele tem uma resistência maior para fazer esse movimento, então a gente tem aí a ideia de que mais materiais estão presentes aí para esse nosso motor sofrer uma carga maior. Bom, isso é similar a, por exemplo, pegar um caldeirão e mexer esse caldeirão. Vocês vão ver que se a gente tem mais fluido dentro desse caldeirão, mais difícil vai ser fazer esse movimento. Então, é a mesma lógica para esse nosso motor. Se existe mais material sólido, mais difícil vai ser para ele girar. E uma das formas para a gente perceber essa resistência é também a partir de células de carga, ou strain gauge, que a gente já ouviu falar aí diversas vezes, diversos equipamentos que utilizam esse material. Tranquilo? Bom, esses daqui são os últimos sistemas, os últimos medidores de nível. A partir da próxima aula, vamos aí estudar outras grandezas físicas e também outros medidores. Até mais, gente!